1 Samuel, capítulo de número 1. Do 1 em diante, nós vamos ler. E nesta madrugada o Senhor me despertou para estar orando pela igreja e orando por algumas vidas. E assim que eu acabei de orar, eu abri a Bíblia e Deus colocou esta palavra no meu coração para ministrar para ti nesse momento. E esta palavra, ela vai invadir o teu coração de uma forma sobrenatural. E eu sempre digo na igreja que só entende as coisas do Espírito aquele que está no Espírito. 1 Samuel 1, verso 1 em diante. Aleluia. Se eu fosse você, eu já ia compartilhando esta live, porque Deus vai falar com pessoas hoje. Aleluia. Que diz assim, verso número 1. E houve um homem de Ramataim de Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Tou e filho de Sufi e Efrateu. E este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e o nome, aleluia, da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Glória a Deus. E subia, pois, este homem da cidade de ano a ano para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, os sacerdotes do Senhor, Ofine e Finéias, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a sua madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, e assim a outra a irritava, e pelo que chorava, e já não comia. Aleluia. Então Eucana e seu marido lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comer e beber em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo, entenda isso, querido: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, aleluia, e de mim te lembrares da tua serva, te não esquecereis, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quem está comigo, diga glória a Deus e receba esta palavra para o teu coração nessa noite. Queridos, a Bíblia ela vai dizendo uma história de uma mulher chamada Ana. O seu nome, assim como o seu modo de ser, mostra, aleluias, que ela era uma mulher amável, doce e uma mulher calma.
Porém, mesmo com tanta qualidade que Ana tinha, ela tinha uma vida sofrida. E a Bíblia vai dizer que ela vivia abatida. A Bíblia vai dizer que Ana vivia chorando, desesperada por tanta humilhação, por tantos momentos de afronta, por tantos momentos de deboche, por tantos momentos irônicos que Ana vivia. Mas assim como Deus, Ele transformou a sua tristeza em alegria, Ele nessa noite poderá fazer o mesmo com você. Eu quero que você entenda, e eu espero que esse testemunho desta mulher que você vai ouvir hoje venha te trazer esperança. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo e me vendo nessa noite, que está cansado de humilhação, que está cansado de afronta, que está cansado de ser chacoteado por outras pessoas. Ei, hoje é noite que a tristeza vai transformar em alegria. Hoje é noite que a humilhação vai se transformar em honra. Hoje é noite que a humilhação vai se transformar em vitória para você. Quem crê nisso? Entenda uma coisa, a Bíblia diz que Ana e Penina eram esposa do mesmo homem, e um homem chamado Eucana. Porém, queridos, Penina tinha filhos, mas Ana, ela era infértil. E naquele tempo, a poligamia era tolerada, e o valor de uma mulher era medido pelo número de filhos que ela tivesse. Assim, à medida em que os anos iam se passando, Ana continuava sem filhos e o seu sofrimento só aumentava. No seu coração, queridos, ficava um desejo imenso, um desejo dela ser mãe. Mas isso era impossível. Por que era impossível? Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor tinha fechado a sua madre. Você talvez pergunte e coloque um ponto de interrogação nesta palavra dizendo: por que Deus permitiu isso nela? Porque certas coisas também não dão certo para mim. Porque Ele permite o nosso sofrimento e nossa humilhação. Talvez você está dizendo: até quando eu vou ser humilhado? Até quando eu vou viver desse jeito? Até quando a humilhação vai bater na minha porta? Até quando as situações vão dar errado na minha vida? Agora, queridos, imagina a Ana parada, chorando, dizendo: por que Deus permitiu isso? Agora vem comigo. Ao olharmos para a vida de Ana, nós veremos que muitas vezes o desejo está de acordo com a vontade de Deus. Ei, você não entendeu? Ao olharmos para a vida de Ana, veremos que muitas das vezes o nosso desejo está de acordo com a vontade de Deus. Tem coisas, aleluias, existem situações, glória, que a gente acha e a gente quer na mesma hora. Eu quero desse jeito, eu quero da minha hora. Mas entenda uma coisa: existem situações, existem coisas nas nossas vidas que é no tempo de Deus, que é no momento de Deus, que é na hora de Deus.
Deus está dizendo com pessoas nesta hora: não se importa que você está sendo humilhado, não se importa que estão pisando em você, não importa que estão rindo de você, não importa que estão debochando de você, porque não vai passar muito tempo. O tempo de Deus está chegando para você, o tempo de Deus está chegando para a tua casa. Ei, antes de findar o ano, você vai ter uma resposta. Antes de findar o ano, Deus vai restituir o teu casamento. Antes de findar o ano, a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida, queira o inimigo ou não. Deus decretou vitória para você, Deus decretou vitória para a tua casa. Quem recebe, diga glória a Deus. Recebe darabacandarabas. Queridos, tudo é no tempo e na hora de Deus. Eu estou falando que tem muitas pessoas aí apavoradas, desesperadas, pessoas agitadas, pessoas nervosas. Acalma o teu coração. Tudo será no tempo de Deus. E nós vemos aqui hoje, né? E a Bíblia ela é bem clara e ela diz que assim também aconteceu com outras mulheres na Bíblia. Qual foi, pastor? Como Sara e como Rebeca, que amavam o Senhor, mas eram inférteis e passaram pelas mesmas provações. Agora venha comigo. Além da dor por ser infértil, Ana sofria com a sua rival. Quem era a sua rival? Penina, que sempre o irritava. Por quê? Ela dizia: eu tenho filhos e você não tem. Eu posso gerar e você não pode. Por diversas vezes passamos por humilhação assim. Eu tenho, você não tem. Eu consegui, você não conseguiu. Eu comprei isso, você não comprou. Por diversas vezes nós passamos por esses tipos de humilhação. Agora venha comigo. 2 mulheres, um marido só. E a mulher que tinha mais filho naquela época, né? Era uma mulher que tinha todo o privilégio, todo o prestígio. E Ana, que não tinha nada. E com 2 mulheres dentro de casa. Agora imagina o deboche dela. Imagina ela passando com o filho nos braços, né, e levando para o Cana ver. Imagina ela passando e debochando de Ana, como Ana viveu um momento tão difícil. Porque eu creio, eu estou falando aqui com várias mulheres também, que o desejo de toda mulher é ter um filho. Sim ou não? O desejo de toda mulher é gerar um filho, é segurar nos teus braços. Agora imagina ser infértil e ainda ter uma rival dentro de casa. Mas entenda uma coisa, Deus ele não falha. Entenda uma coisa, Deus ele não muda. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus ele não muda. E ele não vai mudar na tua casa. Ele não vai mudar na tua família. Quem está entendendo que Deus está falando, diga glória a Deus. Mas apesar de tudo isso, entenda, querido, o marido de Ana o amava muito. Muitas das vezes ele o via o chorando pelos cantos. E ele ficava com o coração apertado. E certa vez, quando eles foram até Siló adorar o Senhor, ele viu Ana chorando e perguntou: Ana, por que choras, Ana? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Essa foi a pergunta. E lá em 1 Samuel 1, que nós lemos, no verso 8, vai dizer, né? Então, Anas, por que choras? Por que você está chorando? Por que você está sofrendo? Por que você está vivendo esse momento assim difícil na sua vida, pastor?
Só Deus sabe, aconteceu, houve isso. Há uma tristeza que tem batido no meu coração, há uma depressão que tem surgido na minha vida, há uma preocupação, há um nervosismo, há uma ansiedade. Mas entenda uma coisa, da mesma forma que Deus foi com Ana, Ele será com você nessa noite. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui hoje? Da mesma forma que Deus fechou, Ele abriu a madre de Ana para que ela pudesse gerar um filho. Ei, você está gerando um filho da promessa, você está gerando o teu milagre. Ei, a tua casa nunca mais será a mesma, o teu casamento nunca mais será o mesmo. Por quê? Porque há uma promessa que está sendo liberada para você, há uma promessa que está sendo liberada para a tua casa. Mas pastor, é perseguição, pastor, é calúnia, pastor, estou vivendo um momento difícil, estão zombando de mim, estão me criticando, pastor, meu marido está com a mulher na rua, pastor, a minha mulher está com o homem na rua. Não importa a situação, seja fiel ao Senhor Jesus, porque Ele vai garantir a vitória para você. A tua casa não é o fim, a tua vida não é o fim. O tempo de Deus chegou para você, o tempo de Deus chegou para a tua casa. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Você pode chorar hoje, você pode sofrer hoje, mas amanhã de manhã tem resposta, tem alegria para você. Oh glória! Agora, querido, perceba o amor deste homem. Ele queria muito reanimá-la, mas existem certas dores. Olha isso. Aquele marido queria reanimá-la, levantar, mas existem certas dores, que ninguém consegue curá-las. Somente Deus poderia confortar o coração daquela mulher que tanto sonhava com um filho. Assim como ela, nós devemos nos colocar diante do Senhor. Tem coisas que eu, pastor, não posso fazer. Tem coisa que o amigo não pode fazer. Tem coisa que o irmão não pode fazer. Mas tem coisas que só Deus pode fazer. Tem situações, querido, que nós temos que cair de joelhos em oração e clamar ao Senhor. Tem situações, igreja, que nós temos que parar de olhar para um lado e para o outro, ficar confiando em todo mundo, ficar, não, fulano vai resolver a minha vida. Ei, coloque diante do Senhor, porque o marido de Ana, ele tentou reanimar, ele tentou confortar o coração dela, mas aquela dor que ela estava sentindo, somente Deus podia mudar. Escute uma coisa, ei, não tem revelação maior do que a palavra de Deus. É a palavra que vai te libertar, é a palavra que vai te transformar. Não tem palavras que o pastor diga que vai mudar a história da tua vida, mas é a palavra de Deus que pode mudar. Escute uma coisa, pastor Jonathan não tem poder nenhum, pastor na terra não tem poder nenhum, mas todo o poder foi nos dado por Ele. A autoridade quem nos deu foi Ele, a unção quem nos deu foi Ele, e na autoridade do nome de Jesus eu profetizo, vai haver transformação na tua casa, vai haver transformação na tua família, vai haver transformação no teu casamento. A cura chega, o milagre chega, a transformação chega. Só tu podes fazer, somente Deus poderia confortar o coração daquela mulher. Agora escute uma coisa. Depois que Ana ouviu o seu marido perguntar se ele não era melhor do que 10 filhos, olha só, ela ficou tão triste que se levantou e foi para onde que Ana foi? Para o templo orar e derramar o seu coração perante Deus. Sim, ela foi adorar o Senhor e orar pelos seus problemas. Às vezes estamos sofrendo, chorando,
e vamos contar e vamos falar com pessoas que não vai me ajudar espiritualmente. Posso dar um conselho para vocês? Cuidado com quem você conta a sua vida. Cuidado com quem você conta os seus sonhos. Cuidado aonde você tem ido. Cuidado o que você tem feito, porque tem coisas que nós não podemos contar para ninguém. O que a Bíblia vai dizer que Ana fez? Ana saiu dali e foi para o templo orar e derramar as suas lágrimas ao Senhor. Vai para o joelho e vai orar. Se você tem um líder espiritual que vai te ajudar, procure ele, sim. Se você tem alguém no teu nível, num nível espiritual elevado, procure ele, porque ele ou ela tem uma palavra de Deus para a tua vida. Mas não procure pessoas que não vão te edificar em nada. Não procure pessoas que não vão te acrescentar em nada. Entenda uma coisa, porque a intenção do diabo é enganar, a intenção do diabo é roubar, a intenção do diabo é destruir. Mas entenda uma coisa, o Senhor Jesus, ele veio para te dar vida e vida com abundância, para transformar, para mudar, para te dar vida e te dar esperança. Vai para o joelho e começa a falar com o Senhor. Quer chorar? Chore. Se derrame diante do altar. Quer pedir ao Senhor? Peça. Ei, vai para um lugar no cantinho da tua casa. Você tem um lugar ou um quarto de guerra, um lugar que você tem uma intimidade. Vai para lá, vai chorar, vai falar com Deus, porque Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai ouvir a tua oração, querido. É tempo de dobrarmos o nosso joelho, é tempo de clamarmos a Ele, porque se eu clamar o Senhor, Ele vai me ouvir. Aleluia. Quantas vezes passamos por lutas e mesmo assim, já aconteceu com você? Passando por lutas, e mesmo assim nós esquecemos de orar. É porque muitas das vezes não acreditamos que Deus pode nos dar a solução. Já ficamos tão descrentes. Não tem mais fé para isso não. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que eu vou um dia casar? Será que um dia eu vou ter filho? Ei, já ficamos tão descrentes. E acabamos não acreditando que Deus pode nos dar a solução. Mas entenda uma coisa. A Bíblia diz que Ana orava e chorava com amargura de alma, pois estava profundamente abalada. Aleluia. Mas mesmo assim ela confiava que Deus poderia fazer um milagre na sua vida. Posso te contar uma coisa? Mesmo abalado, clame ao Senhor Jesus. Mesmo desesperado, vai para o joelho clamar ao Senhor. Mesmo desesperado, não vai dar certo sim, vai clamar ao Senhor. Porque Ana, mesmo com a amargura de alma, ela confiou e ela confiava que Deus poderia fazer um milagre na tua vida. Ei, você está tão descrente do que está acontecendo na tua casa, você está tão descrente do que está acontecendo na tua família. Entenda uma coisa nessa noite, confia mais em Deus, coloque mais as coisas no Senhor, descansa, para de ficar pensando toda hora, para de ficar pensando naquilo toda hora, para de ficar preocupado falando as mesmas coisas toda hora. Coloque nas mãos do Senhor, diga: Senhor, esse problema não é mais meu, o meu casamento não é mais meu, a minha família não é mais minha, mas é o meu casamento, a minha família, esse problema pertence ao Senhor. O que você está dizendo? Você está tirando o problema da tua mão e colocando nas mãos daquele que pode resolver e solucionar algo na tua vida. Está acontecendo alguma coisa na tua casa, está acontecendo alguma coisa no teu casamento. Ei, marido,
acorda. Ei, Deus está falando com maridos aqui hoje. Começa a analisar o que está acontecendo na tua casa. Ei, esposa, começa a analisar o que está acontecendo na tua casa. Ei, você solteira que quer casar, que quer ter uma família, começa a colocar projeto, começa a projetar o teu casamento. Ei, filhos, ei, filhas, sejam obedientes, respeite, obedeça, cumpra os mandamentos. Ei, igreja do Senhor, é tempo de despertarmos e é tempo de clamarmos e dobrarmos os nossos joelhos ao Senhor, porque cremos que algo vai acontecer.